Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Mané Garrincha, nasceu em 28 de outubro de 1933, em Pau Grande, Magé, uma cidade pequena que fica a cerca de 70 quilômetros do Rio de Janeiro. O gênio da bola veio de uma família humilde de 15 irmãos. E de onde veio esse nome Mané Garrincha? Bem, o Garrincha foi minha irmã. É que eu tinha o hábito de caçar passarinho e existia um passarinho chamado Garrincha. Então minha irmã um dia me viu pegar o passarinho e então falou que eu ia chamar Garrincha. Então por isso ficou o nome Garrincha. Sempre jogando bola com seus amigos, ou times locais, assim ele foi crescendo e se desenvolvendo. O fato que não podemos esquecer de falar é que seu pai era alcoólatra, então Garrincha também desenvolveu o gosto por bebidas alcoólicas desde pequeno. Inclusive na mamadeira, o pai dele colocava um pouco de bebida alcoólica, justamente para o menino se acostumar a beber. Somente uma grande ignorância da época que trouxe muitos problemas para a carreira de Garrincha. Em 1950, Garrincha, que apenas com 16 anos ouviu pelos rádios a decepção na final da Copa contra o Uruguai, que deixou o Maracanã calado. Neste período, o ainda jovem Garrincha fez teste em muitos times, mas como ele tinha joelhos tortos, todos pensavam que ele não conseguiria ser jogador de futebol. Um detalhe importante, que realmente ele tinha esse problema, suas pernas eram tortas devidos aos joelhos. Um era torto para fora e o outro era torto para dentro. Mas em 1953 ele foi fazer um teste no Botafogo. A princípio todos pensavam que devia ser apenas mais um. Viram os seus joelhos tortos. Quando o jovem pegou na bola, impressionou de cara. Ele jogou muita bola e na época o Botafogo não deixou mais ele escapar. Nunca notei nada minha perna torta. Depois que eu vi no Botafogo, o pessoal falou que eu tinha a perna torta. Eu acho que ajudou bastante sim, porque enquanto os gringos olhavam a minha perna torta, dizendo que o cara não joga nada e tal, eu ia pegando a bola, ia passando por eles, ia fazendo meus gols, dando as bolas pra fazer gol. Enfim, cheguei onde eu sou, com essa perna torta assim mesmo. Assim, ele já foi contratado para jogar no profissional do Clube Carioca. Em 1953, seu primeiro ano como profissional, apesar de já ter chegado jogando muita bola, o Botafogo não conseguiu títulos. Em 1954, ele não foi convocado para a Copa. No mesmo ano, ele conseguiu conquistar o torneio internacional com o Botafogo. Em 1955 foi convocado pela primeira vez à seleção brasileira, mas no Botafogo passou anos sem títulos, assim como também em 1956. Em 57 continuou jogando muita bola e Garrincha finalmente conseguiu conquistar o grande campeonato. Conquistou o campeonato carioca, sendo eleito o melhor jogador. Aí está uma das grandes figuras do jogo, Garrincha, numa jogada pessoal, marcando o 5º gol do Botafogo. Em 58, um detalhe importante de se falar é que Garrincha não estava convocado para a Copa. Pela desistência de um jogador, ele foi convocado quase na última hora. No começo da Copa, ele e Pelé não eram titulares, mas no terceiro jogo, isso não era mais problema. Garrincha e Pelé se tornaram titulares absolutos e assim jogaram juntamente com o grande fino da bola. Como nós sabemos, levaram o Brasil finalmente ao primeiro campeonato mundial. Garrincha foi um dos melhores jogadores daquela Copa, já não era mais desconhecido. Assim ele passou a ser chamado de Grande Garrincha. Se você não sabe, a fama não era algo que gostava. Em 58, quando cheguei aqui, depois fui para minha terra, Pau Grande, senti que estava famoso, porque conversando com os amigos, um deles falava. E minha casa vivia muito cheia de gente, eu saía também para fazer compra, e viajava sempre de trem, e sentia talvez assim, vinha cansado dos treinos, e achava que o pessoal ali estava assim, perturbando um pouco. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. Mas você sabe que nós não podemos fazer nada, temos que aguentar isso tudo porque o povo quer e para eles é bom, mas para nós não somos, porque é meio cansativo, sabe? E ainda em 58 ele conquistou pelo Botafogo o torneio
pentagonal do México. Em 1959, passou o ano sem títulos pelo clube carioca. Em 60, voltou novamente a conquistar o torneio internacional. Agora conquistou o torneio internacional da Colômbia. Em 61, viveu grandes conquistas e conquistou o campeonato carioca, sendo novamente eleito o melhor jogador. Com Didi, Garrincha, Amarildo, Zagallo, China, Amoroso e Neivaldo, o Botafogo armou seu ataque de briga, capaz de marcar os tentos que o quadro precisava para a conquista do título. É uma das jogadas clássicas de Garrincha e que tantas vitórias deu ao alvinegro. Conquistou também a Taça dos Campeões Estaduais, Rio-São Paulo e o Torneio Internacional da Costa Rica. Ou seja, ele estava no seu auge, um ano cada vez mais chegando em 1962, o ano que Garrincha viveu o seu auge no futebol. Nesse ano, pelo Botafogo, novamente conquistou o Campeonato Carioca, sendo eleito o melhor jogador. Maracanã em tarde festiva. São milhares e milhares de torcedores acorrendo ao gigantesco estádio para assistir ao encontro decisivo do torneio carioca de futebol, que daria ao Botafogo o título de bicampeão da cidade. Este é o quadro alvinegro, onde figuram alguns campeões do mundo. Agora, a equipe do Flamengo. Aos rubro-negros bastava o empate para a conquista do título. Mas eis que Garrincha decide fazer sua jogada. Ele conhece bem o caminho do gol. Garrincha, o incontrolável, o imarcável, o rompedor de defesas, abre o caminho da vitória. 1-0 para o Botafogo em apenas 10 minutos de jogo. Mas havia Garrincha em dia de gala. É o mesmo lance de sempre. Seu Mané joga a bola sobre a pequena área e desta vez ela bateria no adversário. Mas na hora decisiva, o Botafogo sabe fazer gols. 3-0, estava garantido o bicampeonato. O Botafogo, time de craques, jogando um futebol da melhor qualidade, soube derrotar o Flamengo num encontro de gigantes, conquistando o bicampeonato carioca. Uma equipe que tem conjunto, que tem o incentivo da torcida e que tem ainda Garrincha. E conquistou o torneio pentagonal do México. Sem contar que pelo Campeonato Brasileiro eleito o melhor jogador. Eis que chegamos na Copa de 62. Logo no início da Copa, Pelé se lesiona, ficando assim a esperança todas em Garrincha. Ele não desapontou. O bicho jogou demais, mas muita bola mesmo. Show responsabilidade nos jogos mais importantes no Brasil e não se limitou a ficar apenas na ponta direita. Chegou até mesmo sair fazendo gol fora da sua posição, algo que na época era pouco fazia. Fez gol de perna esquerda, fez de fora da área, entrou todos os jogadores. Enfim, Garrincha foi simplesmente imparável naquela Copa. Muitas dizem que Garrincha de 62 foi muito mais espetacular que Maradona de 86. Também naquela Copa, Garrincha terminou ajudando muito o Brasil a se tornar bicampeão mundial. Garrincha terminou o campeonato em vice na artilharia e foi eleito o melhor jogador disparado daquele mundial. Mas daqui para frente as coisas para o jogador brasileiro começaram a não ir tão bem. Seu joelho começava a dar problemas e assim muitas das vezes ele teve que tomar injeções para poder jogar pelo Botafogo. Mas essas injeções trouxeram muitos problemas ao joelho dele posteriormente.
por tomar injeção no joelho, esperando, por exemplo, que aquilo não fosse nada, aquilo fosse uma coisa passageira. Então eu fui para a Europa e tive lá 6 jogos e tomei 6 injeções no joelho, porque o Botafogo naquela época pedia $15 mil. Eu, como sempre bom, como sempre pessoa humana, eu chegava e pensava que era tudo, aquilo não passava de 4, 5 dias, estaria bom. Mas eu me prejudiquei bastante. Eu voltei para o Brasil. Em 63, o time passou anos sem títulos. Em 74 conquistou o torneio Rio-São Paulo e alguns outros torneios locais. Mas nessa altura, Garrincha jogava pouco pelo Botafogo, muito por causa de seu problema no joelho que cada vez piorava. Em 65, o Corinthians demonstrou interesse ao jogador. Em setembro de 65, ele fez sua última partida pelo Botafogo. Aí então houve uma bola para Garrincha e seu Mané correu célere na direção do gol. Assim, o clube carioca decidiu vender sua maior joia para o Corinthians. Era patrimônio do clube, eu pensava sempre que patrimônio do clube fosse uma coisa boa. Depois me venderam para o Corinthians e eu fiquei assim, poxa, mas patrimônio ninguém vende. E me venderam, nem falaram nada, me deram muito obrigado. 13 anos de Botafogo, cheio de coisa, fiz tanta coisa no Botafogo, campeão. E o patrimônio depois foi vendido. Eu fiquei muito triste, porque eu não tive nem um pouquinho de consideração naquela época pelos diretores. Mas tudo bem, tudo certo, eu estou feliz. Pelo Botafogo, Garrincha jogou 614 partidas, fez 245 gols e conquistou nada menos e nada mais que 18 títulos. E é considerado o maior jogador da história do clube. Assim, voltando para o Corinthians, o clube paulista acreditou que poderia tratar Garrincha e assim ajudar a voltar a jogar 50% do que ele era do Botafogo. Uma curiosidade importante de se falar é que nessa época o Corinthians passou a ser chamado de Timão justamente por causa de Garrincha e outros grandes jogadores que tinha no elenco. E é por isso que o time até hoje é conhecido como Timão. Apesar do Corinthians ter feito de tudo para ajudar o jogador com seu joelho, esse problema não deixou muito o futebol de Garrincha voltar. Mesmo assim, ainda ele fazia algumas partidas boas. Prova disso, ele ainda foi convocado para a Copa de 66, mas o Brasil naquela Copa foi uma decepção e todos perceberam de uma vez por todas que Garrincha já não era mais o mesmo. Depois que voltou da Copa, ele conseguiu jogar com frequência pelo Corinthians. E assim, com o tempo, ele preferiu deixar o clube paulista. Pelo Corinthians foram apenas 13 partidas e 2 gols. Depois o jogador passou a alguns clubes, enquanto o Flamengo jogou 15 partidas e fez 4 gols. O homem de 58 e de 62, Mané Garrincha. O bom e maravilhoso Mané, do corte pela direita e do lançamento perfeito para a área. Jamais houve um ponta-direita como ele. Há 2 anos Garrincha parecia ter acabado. Andou de clube em clube sem ter bola. Ninguém mais acreditava no craque, que reagiu no esforço desesperado e agora veste a camisa número 7 do clube. E foi justamente nessa decadência natural o problema dele com o álcool se manifestou ainda mais. Assim, em meio a muitos problemas com o joelho e com o alcoolismo, finalmente ele encerrou sua carreira em 1972, jogando pelo Olaria. Em 73, fez seu jogo de despedida com a seleção brasileira. É o último João do Maracanã e a torcida alarma da Garrincha no seu adeus. Nós é que dizemos a você, obrigado, Mané Garrincha. Muito obrigado pelo futebol espetacular que você deu a este Brasil que você tanto ama. E depois disso ele voltou para sua cidade natal e por ali ficou. Infelizmente seu vício com o alcoolismo era muito forte e com o tempo ele foi perdendo essa luta. Em 1983, infelizmente, o grande Garrincha, o espetacular Garrincha, morreu
por complicações nos seus rins. Nesse momento, o corpo de Mané Garrincha deixa o Maracanã. Garrincha deixa o Maracanã. Pela última vez, debaixo de muita emoção, o caixão de Mané Garrincha é colocado no carro aberto do Corpo de Bombeiros. O povo canta a valsa de despedida para Mané Garrincha. Garrincha era um cara gênio, não era bobo, era um cara simples, muito puro. A maldade existente só fez mal para ele mesmo, mas dúvida nenhuma ele foi o maior das histórias. À toa ele foi considerado o maior jogador de todos os tempos ao lado de Pelé. Temos certeza absoluta que o seu futebol jamais será apagado. Afinal, Garrincha sempre será o Garrincha.